Introduzir a inovação na organização é um desafio que envolve muitas mudanças na forma de pensar e trabalhar das lideranças e colaboradores. Existem várias formas de fazer isso, mas pode seguir um formato já testado e aplicado por outras empresas, que acelerou esse processo e trouxe mais resultado. Embora inovar com um impacto seja uma tarefa árdua e que exige muito suor, o caminho para se chegar até ela está cada vez menos mistificado e cada vez mais suportado por bons conceitos, metodologias e ferramentas. Um formato no qual vai investindo gradualmente mais recursos e vai aumentando a complexidade das inovações, mas também seu potencial de impacto e de transformação no negócio. Além disso, quando estrutura-se uma jornada de inovação, além de oferecer um caminho claro a ser trilhado por todo o time, garantindo que a inovação seja uma prioridade, também se garante um aumento na eficiência das suas ações. Embora inovar com impacto seja uma tarefa árdua e que exige muito suor, o caminho para se chegar até lá está cada vez menos mistificado e cada vez mais suportado por bons conceitos, metodologias e ferramentas. Um formato que vai investindo gradualmente em mais recursos e vai aumentando a complexidade das inovações, mas também seu potencial de impacto e de transformação. Além disso, quando estrutura-se uma jornada de inovação, além de oferecer um caminho claro a ser trilhado por todo o time, garantindo que a inovação seja uma prioridade, também se garante um aumento na eficiência das ações. Implementar a jornada de inovação na empresa é de fato uma tarefa árdua e complexa, mas cada vez mais necessária para a sobrevivência nos negócios. A implementação da jornada da inovação é um processo de testes, sujeita a alterações dependendo da necessidade do negócio, sendo necessário uma personalização para a realidade daquela empresa. Não existe receita de bolo, existe muito teste, aprendizado, erros e acertos. O sucesso nessa implementação vai demandar profissionais capacitados, recursos financeiros e muita organização. O primeiro passo é criar a consciência na organização de que a inovação é uma necessidade urgente e necessária, com grande potencial transformador para a sustentabilidade do negócio. É muito importante aqui que essa necessidade seja alinhada não só com todas as lideranças, mas também com todos os colaboradores da empresa. Não adianta criar um pequeno departamento ou um grupo de inovação. Esse deve ser um trabalho e uma visão permanente e para toda a empresa. Mais do que investimento para que a inovação aconteça, é preciso que haja interesse corporativo, não apenas por parte do CEO e diretores, mas pelos colaboradores, que são os executores principais das inovações. Já que as ideias inovadoras partem das pessoas. Os colaboradores da sua empresa certamente conhecem muito bem os seus próprios processos de trabalho e por isso são os mais indicados para propor inovações para a evolução da empresa. Todo time precisa estar envolvido para criar uma cultura que forme valores, comportamentos, clima organizacional, recursos e processos que promovam assim e apoiem de fato a inovação. Só assim ela vai acontecer, com o envolvimento de todos. Para que a inovação aconteça na sua empresa, é preciso desenvolver um ambiente inovador, onde o time se sinta provocado e estimulado a pensar diferente. Sempre se questionando sobre possíveis melhorias em produtos e serviços e nos processos da organização. E se sintam sempre muito confortáveis para expor as suas ideias e colocá-las em prática, sem julgamentos. É importante envolver pessoas nos diversos departamentos, distintas formações e também diferentes níveis de experiência, já que o processo de inovação usualmente gera melhores resultados quando envolve múltiplas pessoas com visões e habilidades distintas. Traga todo mundo para esse processo. Entender as tendências tecnológicas atuais, participar dos eventos do segmento, conhecer modelos de negócios diferentes, se conectar com outras empresas que buscam inovação ou que já praticam essa inovação, são etapas muito importantes
para ampliar a percepção da equipe sobre como e em que inovar. Desenvolver uma cultura voltada para a inovação passa, por exemplo, pela realização de apresentações e treinamentos sobre o assunto, mas principalmente pelo engajamento dos gestores, das lideranças, para incentivar e valorizar a inovação em todo o processo dentro da empresa. E também precisa implementar políticas e processos orientados à inovação, se quiser que ela seja posta em prática de fato, de forma que as ideias criativas possam surgir com facilidade e realmente possam ser colocadas em experimentação em busca dos resultados. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, inovação é teste, aprendizado, erro e acerto. É preciso estabelecer um propósito para a gestão da inovação, um objetivo a ser alcançado, como qualquer estratégia de negócio. Após a sensibilização e a criação de um entendimento e o desejo por parte da empresa por inovar, o próximo passo é buscar entender as possibilidades de futuro e definir objetivos relacionados à inovação na empresa. Esses passos precisam ser medidos para que a gente possa evoluir com o processo. E esse processo de desenvolvimento de uma estratégia de inovação deve começar com uma clara compreensão e articulação de objetivos específicos relacionados a ajudar a empresa a alcançar uma vantagem competitiva e sustentável. E existem objetivos diversos em várias áreas. Que tipos de inovações permitirão à empresa criar e capturar valor? Quais os recursos cada tipo deve investir para obter sucesso no alcance dos seus objetivos? A estratégia de inovação deve estar alinhada à estratégia corporativa de uma forma geral. É comum a definição da tese de inovação para a organização sem um alinhamento das estratégias macro da empresa. A tese que alinha os objetivos da inovação aos objetivos estratégicos da empresa, fazendo com que esse tema não seja trabalhado isoladamente por um departamento, por um grupo, mas que faça parte da cultura empresarial como um todo. É uma tese por ser baseada em hipóteses de futuro e de possibilidades de atuação. A tese de inovação é um norteador de todo o trabalho em prol da inovação que a empresa desenvolverá ao longo dos anos. Por isso é muito importante defini-la. A tese ela demilita quais são as iniciativas que a companhia focará e os mercados que ela buscará se aproximar. Após todo esse entendimento, diretrizes e estrutura da inovação organizados numa estratégia macro, é a hora de definir quais as ações que serão executadas pela empresa, além das metas e os indicadores. É muito importante estruturar métodos e processos, ferramentas para dar suporte à inovação. A gente tem muita coisa hoje no mercado que pode ser utilizada. A estruturação de uma governança para a inovação é fundamental também, para que esses resultados eles aconteçam de fato. Além da captação de recursos financeiros, que é super importante, é necessário que o modelo de governança defina qual será e como será feita a captação de pessoas capacitadas para esse processo, que precisam ser experientes, engajadas com a inovação, assim como os ritos, os indicadores de avaliação e modelos de tomadas de decisão relacionadas às iniciativas de inovação. Começar a se desenvolver na geração de resultados pela inovação, executar iniciativas de inovação de menos complexidade, focadas no core business, esse é um primeiro passo para você começar. Vai nos principais objetivos, nos principais desafios. Criar e gerir times de inovação na empresa, contratar e implementar serviços de startup na empresa para gerar resultados e aprender a trabalhar com elas é um ótimo caminho para implementar inovação a curto prazo. Começar a medir os resultados da inovação agora. Um outro caminho é tocar os próprios eventos de conexão com os atores do ecossistema de inovação em startups. A sua empresa precisa estar conectada, o seu time também. Ter os primeiros cases de impacto por iniciativas de inovação para poder aumentar a divulgação e o aperfeiçoamento desse trabalho de cultura de inovação dentro da sua organização. Começar a trabalhar inovações disruptivas com o desenvolvimento e parceria para a utilização de tecnologias emergentes no mercado que atua é fundamental.
a incubação e aceleração de startups com foco em inovações, de transformação e de disrupção. Iniciativas de intraempreendedorismo já rodam de forma consistente na organização com resultados constantes e impactos percebidos através de um rollout de iniciativas do Horizonte 1. O programa de intraempreendedorismo pode ajudar muito a trazer os colaboradores para começar a discutir as primeiras ações de inovação na sua empresa. Essa é uma dica bônus que eu trago para vocês. Comecem com intraempreendedorismo. A ambidestria gera muitas inovações no core, ganhando vantagem competitiva, eficiência e performance. Mas também cria os negócios do futuro, de forma consistente e com muito potencial de sucesso. Isso significa ambidestria. A empresa atuar no seu core business e pensar também no negócio de futuro. E a ambidestria ela permite já começar a desenvolver os novos negócios para a empresa no futuro. Pode ser spin-offs, joint venture, incorporação, aquisição. Um bom exemplo de empresa ambidestra é a própria Ambev, que no seu Horizonte 1 sempre trabalhou com cerveja, especialmente, um portfólio amplo de rótulos. E passou a atuar no H2, no Horizonte 2, desenvolvendo outras bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, novas linhas de produto para atender a uma demanda de uma nova geração. No entanto, sempre investiu no futuro, no H3, no terceiro horizonte, onde agora eles estão trabalhando a questão da distribuição. Como você conhece bem aí, o Zé Delivery. É um projeto que surgiu dentro da Ambev como uma startup que foi criada lá dentro. Ou seja, o negócio da Ambev hoje não é mais produzir cerveja, é produzir bebida e distribuir essa bebida para todas as pessoas nos seus diferentes momentos e estilos de consumo. E mais que isso, trabalhar com pontos de venda. Eles têm as suas próprias lojas, como por exemplo o Bar do Urso, da marca Colorado. Então esse é um bom exemplo para trazer para vocês sobre uma empresa ambidestra. E esse exemplo que eu trouxe da Ambev, a gente está falando de startups que estão sendo desenvolvidas ou adquiridas no mercado. Então, começar a realizar aquisições e fusões com startups relevantes no setor é um bom caminho e utilizado por grandes empresas. Nós estamos falando sobre um novo método de desenvolver de forma acelerada para essas grandes empresas já estruturadas e com processos já muito bem definidos. As startups têm ajudado muito nesse processo de inovação.